Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Amém. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre família e semeadura. Pastor Paulo me disse que hoje é o culto da família, mas também é um culto destinado a falar sobre família, ou exclusivamente sobre família. E eu quero falar nesse tema, que a família é um campo fértil no qual nós devemos semear boas sementes. E eu queria mostrar para os irmãos uma semeadura que aconteceu e que gerou bons frutos. Abram as vossas Bíblias aí em Gênesis 37, versículo de número 2. Nesse texto mostra que o Jacó, ele cuidou do José, semeando na vida do José. Ele preservou o José, cuidando e zelando pelo José durante 17 anos. Olha o que diz o texto: e Jacó viveu na terra do Egito, não erreis, ali está, estas são as gerações de Jacó, sendo José de quantos anos aí? 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Os irmãos sabem muito bem que o Jacó é o pai do José. O José é o filho primogênito de Jacó com a Raquel, e o José tem como irmão o Benjamim, mais os demais irmãos das demais mulheres que o Jacó tinha. E o Jacó desenvolveu um amor pelo José especial, talvez porque ele transferiu o amor que ele tinha por Raquel para o José, e ele cuidou do José, ele preservou o José, ele semeou no José boas sementes. Os anos se passaram. Quando José tinha 17 anos, Deus trouxe um novo rumo para a vida do José, e o José foi colocado na cisterna, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi para a casa do Potifar, depois ele foi para a prisão, depois da prisão ele foi para o palácio e se tornou governador. E quando o José se tornou governador, houve uma fome na terra, ele administrou aquela fome, e os pais dele, junto com seus irmãos, vieram ao Egito. E quando chegaram lá no Egito, José recepcionou o seu pai junto com os seus irmãos e deu uma terra para o seu pai e os seus irmãos, para a sua família, que é a terra de Gósen. E naquela terra Israel passou ali 430 anos. Mas tem um texto que mostra o resultado do plantio de Jacó na vida do José, e como Deus fez o Jacó receber o fruto, receber a recompensa por aquele plantio que ele fez na vida do seu filho José. Olha o texto aí de Gênesis 47 e 28. Esse texto é muito interessante, porque ele já é no final da vida do Jacó, e já mostra o tempo que o Jacó passou ali na terra de Gósen. Se o irmão puder colocar, Gênesis 47, 28 diz assim: e Jacó viveu na terra do Egito. Quantos anos? 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. O que acontece é que o Jacó, ele planta na vida do filho, ele semeia, ele cultiva boas sementes, bom plantio, boa semeadura na vida do filho por 17 anos. Depois a vida do filho segue o seu próprio rumo e os propósitos que Deus tinha com o José.
na velhice do Jacó, Deus vai dar a oportunidade do Jacó receber esta recompensa, ou este fruto de todo o trabalho. Jacó cuida do José por 17 anos, e o José cuida do Jacó na sua velhice por quantos anos? Por 17 anos. Aquilo que a gente planta quanto ao nosso cônjuge, aquilo que a gente planta quanto aos nossos filhos, aquilo que a gente planta quanto aos nossos irmãos, aquilo que a gente planta quanto aos tios, aos primos, quanto aos cunhados, quanto às cunhadas, quanto ao genro, à nora, quanto à sogra, quanto ao avô, ao bisavô, ao trisavô, não importa, aquilo que a gente planta na nossa família, na nossa parentela, de uma forma ou de outra, Deus permite que a gente possa ver frutos e colheitas maravilhosas. Por isso eu quero te motivar a copiar o exemplo desse grande servo de Deus e plantar coisas boas na sua família. Plante e semeie coisas boas dentro da sua casa. As famílias, como disse um teólogo londrino inglês chamado Gilbert K. Chesterton, as famílias não se compram prontas, as famílias não nascem prontas, as famílias não nascem acabadas, elas são feitas e construídas dia a dia, e uma forma de se edificar, de se solidificar, de se estruturar uma boa família é semeando coisas boas. Cada um de nós aqui é um semeador, cada um de nós aqui é um plantador, cada um de nós aqui é aquele que vai semear coisas boas dentro de casa. E se você semear, fique tranquilo, Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá para a glória do Senhor. O que é que a gente deve então plantar de boa semente na nossa família? Nós devemos plantar, em primeiro lugar, a boa semente da fé em Jesus Cristo. É muito interessante porque você como crente, eu como crente, nós devemos levar a nossa família ao conhecimento do Evangelho, semeando dentro da nossa casa a boa semente do Evangelho, a boa semente da palavra de Deus, a boa semente da fé em Jesus Cristo. É muito interessante que Paulo, quando ele vai escrever ao jovem pastor de Éfeso, chamado Timóteo, Paulo vai fazer menção à origem da fé de Timóteo, e ele vai dizer que a fé do Timóteo, antes de estar no coração de Timóteo, gerando frutos e consequências, essa fé esteve primeiro na vida da sua avó. A avó dele se chamava Lóide, e Paulo vai dizer: Lóide semeou a fé na vida da filha, que se chamava Eunice, e a Eunice, mãe do Timóteo, semeou a fé na vida do Timóteo. E é interessante que Paulo vai falar que o pai do Timóteo era grego, mas apesar da influência helênica, da influência grega e de toda a cultura greco-romana que Timóteo recebia a partir do seu pai, que era uma semeadura talvez não cristã, uma semeadura pagã, uma semeadura não evangelizada, apesar disso, o Timóteo vai receber da via da sua mãe e da sua avó a fé, e no final o pai planta o helenismo e a mãe planta a fé em Jesus, e a semente da fé em Jesus gera frutos e resultados maravilhosos. Aleluia, glória a Deus. É isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice, e estou certo que ela também habita em ti. Nós devemos semear, antes de tudo na nossa família, a boa semente da fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Aquela velhinha que os irmãos estão vendo ali, de 80 anos, ela teve 18 filhos. Dos 18, Deus levou 3, ela tem 15 filhos vivos. Essa senhorinha aí, ela
está viúva agora, mas ela tem aproximadamente 70 netos. Ela deve ter mais ou menos uns 30 bisnetos, mais ou menos. E essa mulher agora nasceu para ela uma coisa que foi muito legal, que foi o seu primeiro trineto. Olha, nós estamos preparando uma foto lá. Patrocínia, Miriam, Randrey, Paulo Henrique e o bebezinho do Paulo Henrique, eu não sei nem o nome, acabou de nascer, né? Porque é muito longe já, mas nós estamos preparando esse dia de promover esse encontro, então logo acabe o resguardo da mãe. E aí os irmãos vão dizer: qual é a herança que essa mulher deixa para a família? Uma mulher do lar, uma mulher serva de Deus, e ela casou com o meu pai já era um homem padeiro, sem grandes instruções na vida, mas muito inteligente, de uma sagacidade, de uma inteligência prática extraordinária. E o meu pai, ele não servia ao Senhor, ele tomava umas canjibrinas, ele tomava uma água que o passarinho não bebe. Os irmãos aqui não conhecem nada disso, né? Nem podem conhecer, mas o meu pai tomava umas coisas, e a gente ficou com essas duas semeaduras, a semeadura do meu pai e a semeadura da minha mãe. O evangelho vingou lá em casa, o evangelho prosperou lá em casa, aleluia, glória a Deus. Inclusive o meu pai veio para o evangelho e morreu servindo ao Senhor. O que é que você tem semeado dentro da sua casa? Nós precisamos semear, em primeiro lugar, a fé em Cristo Jesus. E como é que a gente faz isso de forma prática? Nós fazemos isso através do estabelecimento do culto no lar. Nós fazemos isso através da leitura reiterada da Bíblia dentro de casa. Nós fazemos isso através de orações constantes. Nós fazemos isso através do levar os filhos para a igreja. Nós fazemos isso através de inserir Deus e Jesus em tudo na família. E se nós fizermos assim, aleluia, glória a Deus, tenha certeza que você vai colher o bom fruto do evangelho dentro da tua família e no seio da tua família. Nós temos um pastor lá em Barueri, ele é um homem que eu tenho um apreço muito grande por ele e um respeito muito grande. Ele é crente, servo de Deus, é pastor, e a esposa não é crente e as filhas também não. E lá na casa dele ele tinha uma oposição, ele enfrentava de fato e de verdade uma resistência muito grande da família, mas ele foi insistindo, ele foi promovendo cultos solitários na sala dele, ele foi insistindo, ele foi promovendo orações, ele foi promovendo clamores, e ele conta que ele passou uma luta muito grande, porque no começo, quando ele começava a fazer orações, as pessoas aumentavam o rádio, as pessoas falavam alto, exatamente para abafar o clamor que ele fazia dentro de casa, e ele de forma solitária, uma voz solitária, um guerreiro solitário, uma voz de Deus ali naquela casa, ele continuou bradando e falando e manifestando o evangelho. E hoje é muito interessante, porque as filhas e a esposa ainda não servem o Senhor, mas ele diz, elas não se assentam à mesa e não conseguem colocar um garfo de comida na boca antes que eu ore ao Senhor. Quando tem aniversário, aleluia, na família, eles dizem assim, ninguém vai cantar parabéns e ninguém vai pegar um brigadeiro ou um beijinho ou um cajuzinho da mesa antes que o pai chegue para orar. Isso é o evangelho sendo semeado. Uma hora esse evangelho vai gerar frutos. Talvez você também seja uma voz solitária na sua casa, talvez você também se sinta um guerreiro desguarnecido dentro do seu lar. Insista com esse plantio, porque assim diz o Senhor para você, isso vai gerar fruto, isso vai gerar fruto para a glória do Senhor. Aleluia. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 12, versículo 14, ele diz, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Quando Paulo fala isso, ele está falando que nós precisamos deixar uma semente, nós precisamos deixar uma herança, nós precisamos deixar um legado. E qual é o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família? Será que é dinheiro? Será que é carro? Será que é casa? Será que é um nome de repercussão e popularidade social? Não, senhores, tudo isso são bens que fenecem com o tempo, que desaparecem com as gerações, mas há um tesouro que nós podemos entregar para a nossa família, aleluia, que vai
transbordar para a vida eterna, que é a fé em Jesus. A fé em Jesus e a fé em Jesus. Segundo plantio que nós devemos trazer para a nossa família é o plantio do perdão. Aleluias, o perdão na nossa família. Nós devemos ser semeadores de perdão. Aleluias, glória a Deus. O que é esse perdão? É você colocar-se, aleluias, à disposição do outro para compartilhar com o outro aquilo que foi compartilhado com você. Você foi perdoado, e porque você foi perdoado, você também pode perdoar. Aliás, nós só podemos perdoar porque fomos perdoados. Então, o perdão, ele não é fruto da racionalidade humana, ele não é fruto do mero sentimento humano, ele não é fruto da volição humana, ele não é fruto da intuição humana ou da ação humana. O perdão é fruto da ação da palavra, do evangelho na nossa vida. O perdão é fruto, aleluia, do poder, da força, da inspiração e da iluminação que o Espírito Santo de Deus traz para nós. Nós só podemos perdoar se de fato e de verdade formos fortalecidos pelo Senhor para isso. O teólogo C.S. Lewis, ele dizia sempre que você, aleluias, dirá que é fácil perdoar até você ter alguém para perdoar, porque o dia que você tem alguém para perdoar, você vê a dificuldade que há em se estabelecer perdão. Mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá graça, o Senhor sara as nossas feridas, o Senhor age no nosso interior e nos faz promover um ambiente de perdão. Um ambiente de perdão dentro de casa, um ambiente de perdão dentro da família. Que entre o casal, esse perdão aconteça. Agora é claro, não acontece um perdão correspondente ao esquecimento dos erros, mas apenas, aleluias, uma capacidade que o Espírito Santo de Deus dá para revisitar o erro e retirar deles lições e não acusações. Por exemplo, você pode revisitar um erro que foi cometido contra você? Pode, mas você não pode revisitá-lo para trazer ele de volta, para trazer acusações, para trazer apontamentos, para trazer enfermidades além daquilo que já foi causado. Não, você pode revisitar os erros exatamente para trazer lições. O casal não deve trazer os erros passados à tona, a não ser para aprender com eles algum tipo de lição. Aleluia. Outra coisa, o perdão, ele deve corresponder àquele que foi vitimado, superando o erro do outro e dando sequência na vida, e não preso ao passado. Muita gente tem ficado presa ao passado por causa de um erro que foi cometido contra si mesmo, por causa de alguma mancada, de algum vacilo, por causa de alguma frustração, de alguma decepção, e aí essa vítima se torna tão enfermada, tão doente, que ela não se abre para receber o perdão de Deus e também liberar o perdão, e daí então essa pessoa acaba sofrendo. Alguém disse que é uma loucura não perdoar, porque não perdoar e cultivar o ódio, cultivar a ira, cultivar o ressentimento, cultivar a tristeza, cultivar a decepção, seria semelhante a tomar um veneno esperando que o outro morra. Isso não é bom. Quando você deixa esses sentimentos ruins tomarem conta do seu coração, não é bom. Nós precisamos, como vítimas de algum erro, aleluias, olhar para o passado, receber de Deus a vitória e a cura, superar esse passado e dar sequência na vida. Talvez você foi vitimado por alguém, seu cônjuge lhe traiu, talvez você não foi criado bem pelo seu pai, talvez você sofreu uma agressão através do seu filho, talvez uma relação familiar não cessou, não terminou muito bem, e você tem uma mágoa no seu coração, uma mágoa na sua alma, uma mágoa na sua mente. Eu quero dizer para você: abra o seu coração para a água da palavra, abra o seu coração para a ação do Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus vai te sarar. A mão de Deus vai agir aonde você não pode agir e fazer o que você não pode fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
No meio desses muitos irmãos meus, eu tinha uma irmã que eu desenvolvi uma tristeza por essa irmã, um rancor, uma ira por esta irmã. E esse rancor, essa tristeza, essa ira se deu porque nós morávamos na casa dessa irmã e aconteceu um problema lá na casa dessa irmã. E o que aconteceu? A gente foi expulso de lá. E eu jovem assim, fiquei muito condoído com a minha irmã. E eu me lembro de eu chegando aos domingos na casa dos meus pais e a minha irmã lá, e quando eu ouvia lá de fora a voz da minha irmã, aquilo me causava uma angústia, uma agonia. A gente ficava correndo um do outro nos cômodos da casa para não se confrontar. Pessoas da mesma família, enfermadas por problemas e por dificuldades de não perdoar. Mas eu coloquei isso diante de Deus em oração, eu coloquei isso em clamor. Eu era jovem, eu estava começando a minha vida, e eu me lembro do meu coração fechado, da minha alma trancada. Mas um dia, aleluias, o Senhor foi trabalhando na minha vida, a palavra foi iluminando a minha alma, até o dia que eu percebi que eu tinha perdoado minha irmã. Sabe como eu percebi? Era um domingo, e aí minha irmã veio na minha casa, e eu tinha ido para um compromisso e voltei. Quando eu cheguei e eu ouvi a voz da minha irmã, eu não senti dor no meu coração, eu senti prazer. Eu entrei correndo e dei um abraço nela. Aleluia, glória a Deus. E Deus sarou a nossa vida. Aleluia, levante a sua mão. Há um bálsamo em Gileade. Deus, aleluia, nos dá graça, Deus nos dá força e Deus nos dá poder para exercer o perdão. Aleluia, glória a Deus. Agora é muito interessante que aquele que perdoa, aquele que compreende o que é o perdão, ele também tem a ver com o ofensor. Se por um lado o ofendido não pode ficar preso ao passado, o ofensor precisa mudar de atitudes. E ele precisa mudar de atitudes a tal ponto de que ele reconstrua uma verdadeira confiança no outro. Aleluia, glória a Deus. Talvez você também tenha, aleluia, chateado alguém. Talvez você também tenha vitimado alguém. Talvez você também tenha lesado alguém. E aí recai sobre você, recai sobre mim, recai sobre nós uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de mudarmos a nossa atitude a tal ponto de transmitirmos para o outro que ele pode voltar a confiar em nós. Não é fácil reconstruir confiança, não é fácil reconstruir lealdade, não é fácil reconstruir fidelidade, não é fácil reconstruir amizade, não é fácil reconstruir cumplicidade, não é fácil. Quando há uma rotura, aquela rotura fica ali. Mas se nós formos maduros, se nós formos elucidados pelo Evangelho e permitirmos o Evangelho trabalhar através de nós, Deus nos dá graça, tanto ao ofendido quanto ao ofensor, para mudar de conduta e reconstruir essa aliança de confiança. Aleluia, glória a Deus. Você que ofendeu não pode nem, aleluia, permitir que o outro, que passe pela cabeça do outro uma neblina de que pode acontecer de novo. Então você precisa ter mudanças. Digamos que você traiu a sua esposa, e você traiu a partir de uma conversa nas redes sociais. Então você agora tem que mudar a sua atitude, e você precisa mudar a sua atitude quanto às redes sociais de uma forma tão plena, de uma forma tão profunda, que produza no coração dela de que aquela via nunca mais será usada para esse erro de novo. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Vamos supor que aconteceu isso num bairro, vamos supor que aconteceu isso numa rua. Você deve mudar a sua rota, o seu destino, a geografia da sua caminhada de uma forma tão acentuada que você desconstrua no coração do outro qualquer possibilidade, qualquer névoa, qualquer neblina de pensamento de que pode acontecer de novo. De um jeito, aleluias, que a confiança foi construída no começo, ela precisa ser reconstruída agora. Aí você diz: pastor, eu não consigo fazer isso. Mas há um Deus poderoso nos céus, que te dá graça, que te dá a misericórdia e a bondade dele. E não pense os irmãos que a gente não ofende, a gente ofende muito. Não pense os irmãos que a gente não machuca, a gente machuca muito. Machuca com palavras, machuca com atitudes, machuca de forma consciente e de forma inconsciente. Diz que um pastor, no Natal, pastor Isaías, ele disse que ele foi querer fazer uma graça com os irmãos. Aí foi e disse: meus irmãos, Natal é período de perdão, né? Então é o seguinte, se eu ofendi os irmãos, eu queria que os irmãos mandassem um e-mail para mim. Passou o e-mail dele, ele passou o Natal
Natal e o Ano Novo respondendo e-mail. Toda a igreja tinha alguma coisa para falar dele, né? Quando o pastor abre demais assim, ele pode se surpreender. Não é verdade? Quando os obreiros abrem demais, podem se surpreender. Por quê? Porque a gente macula, a gente magoa. E quando a gente toma conhecimento, nós temos que ir lá pedir perdão, nós temos que ter quebrantamento, e nós temos que ter uma mudança de postura na nossa vida, mudarmos de forma tão radical que reconstruamos no coração de outro uma plena certeza de que aquilo não acontecerá mais. Que Deus te dê essa graça em nome de Jesus. Que Deus te dê essa misericórdia em nome de Jesus. Eu sou professor de teologia, e lá no seminário um dia eu estava falando sobre dança, e uma irmã da nossa igreja foi e disse assim: pastor, no período que eu era jovem eu dançava muito. Eu falei assim: irmã, a senhora tem mesmo uma carinha de quem dançou muito. Aquilo trouxe uma tristeza para o coração dela. Ela se levantou revoltada na aula e disse: que quando que eu te dei um cabimento, rapaz, para você falar um negócio desse? E azedou a aula, de fato, de verdade, assim, azedou a aula. Aí eu falei: irmã, pelo amor de Deus, eu brinquei com a irmã, eu estava falando de dança em Israel, e eu estou dizendo que em Israel era comum a dança. A gente aqui, né, influenciados pelos suecos, pelos europeus escandinavos, nós somos rígidos, nós somos durões aqui. Mas se a gente for num culto na África, o culto é dançante. Se nós formos em muitos outros lugares, é dançante. A gente que não cultiva isso. E no meio dos hebreus também. Me perdoa, irmã, eu falei demais, me desculpa. E ela falou assim: me perdoa nada, o senhor me ofendeu e foi uma coisa terrível. Eu disse: minha irmã, me perdoe, por favor. Ela não perdoou. Bom, eu fui para a igreja e eu entrava várias vezes na igreja, muito constrangido, durante uns 6, 7 meses, mas sempre em oração, sempre em clamor. E todas as vezes que eu ia falar no seminário, eu falei: bom, eu tenho que calar um pouco mais a minha boca, eu tenho que ver com quem que eu estou brincando, eu tenho que aprender com esse erro, para não cometer de novo. E aí então o que aconteceu? Eu fui ali mudando a minha fala, e orando a Deus, e pedindo a Deus. Sempre que eu a via assim, ela não conversava comigo, mas eu estendia a minha mão e tal. E de repente o que aconteceu? Um dia eu estou lá num culto de ceia pela manhã, estou ali sentado esperando a ceia. Daqui a pouco ela chega no corredor, ela olhou para mim, eu já fiquei com medo, né? Aí ela falou assim: levanta, pastor. Eu levantei. Aí ela disse: o senhor brincou comigo lá no seminário, eu não gostei, e eu demorei uns dias para aquilo trabalhar no meu coração, mas eu peço perdão para o senhor também por ter demorado tanto tempo, e eu te perdoo. E aí ela me abraçou, nós abraçamos ali, e houve um perdão de Deus. Às vezes a gente magoa as pessoas, a gente nem sabe que magoou. Às vezes elas falam, às vezes não falam. Por isso nós precisamos sempre observar o que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que falamos ou deixamos de falar, e procedermos de forma justa, digna e correta, para que a gente tenha uma relação sarada. Que Deus nos dê maturidade, em nome de Jesus. Quantos querem maturidade de Deus aqui? Em nome de Jesus, maturidade. Senhor, me dê maturidade, me dê equilíbrio, me dê, ó Deus, a palavra temperada, a palavra certa, o comportamento certo. Eu quero aprender a entrar e a sair diante do teu povo, não ferindo ninguém, mas deixando um legado, Senhor, de gentileza, de amor e de misericórdia. Levante a sua mão mais alto, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. E se há fôlego em você, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É preciso estabelecer o perdão. O ofendido precisa superar o erro, e o ofensor precisa reconstruir a confiança. Aleluia. E a gente precisa reconstruir de uma forma visível. Não é de uma forma tácita, não é de uma forma neblinada, mas de uma forma expressa, de uma forma clara. A confiança precisa ser reconstruída. Eu gosto muito de uma frase que diz que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Nós, não basta que a gente reconstrua o nosso caminho, a gente precisa demonstrar que está reconstruindo esse caminho. Amém, queridos irmãos? Que Deus, nesse caminho do perdão, cuide de cada um de nós. Que o Senhor estabeleça perdão na sua família. Aleluia, que relações quebradas sejam refeitas para a glória do Senhor. Hoje de manhã lá na nossa sede eu achei muito bonito que eu estava no corredor ali. Daqui a pouco, quando eu estou saindo, um irmão me procura e diz assim: ora pelo meu filho, o nome dele é fulano de tal. Aí eu falei assim: amém. Aí ele disse assim: ora a Deus, porque eu vou encontrá-lo, faz tempo que eu não vejo e vou encontrá-lo. Falei: que bom. Aí ele disse assim: ora por ele,
Ora por esse encontro, porque faz 5 anos que eu não vejo meu filho, e por várias vezes eu liguei para ele, eu mandei mensagem, e ele não me respondeu. Eu fui na casa dele e ele fechou. Ele tinha uma mágoa muito grande de mim. Aí eu falei, tá bom, e agora? Aí ele falou, agora recentemente ele mandou uma mensagem, dizendo, pai, eu quero te ver. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu quero te ver. Mãe, eu quero te ver. Aleluia, que as relações sejam reconstruídas no seu lar. Aleluia, aquele que inclina o coração do pai ao filho e do filho ao pai, como diz o profeta Malaquias, ele está em nosso meio aqui esta noite. Ele está lá na tua casa e ele pode reconstruir, sim, as relações. Que a gente cultive em nome de Jesus a fé em Jesus e também o perdão na nossa casa, mas que a gente também semeie a alegria em nosso lar. Um marido alegre gera uma esposa alegre. Um casal alegre gera filhos alegres. Filhos alegres formam famílias alegres. E famílias alegres geram uma sociedade mais alegre. O lar, ele tem que ser um ambiente de alegria. Aleluia, glória a Deus. É interessante, eu cito o C.S. Lewis de novo, quando Lewis vai dizer que no céu, aleluias, a alegria é coisa séria. Lá no céu a alegria é coisa séria. Deus leva a sério. Deus não gosta de ninguém lá com cara de delegado, não. Deus não gosta de ninguém lá com cara de maracujá de gaveta, não. Lá as pessoas têm que estar sorrindo, né? Nem com cara de uva passa, não. Você vê como tem umas pessoas que ela, num primeiro momento, ela parece aquela uva rubi, aquela uva verde, bonita, né? Lustrosa, maravilhosa, mas depois ela vai murchando, mas lá no céu, alegria é coisa séria, e na nossa casa também. Não adianta a gente ter alegria aqui na igreja, alegria no trabalho, alegria no círculo de amizade, alegria na rua, mas não ter, aleluia, paz, gozo, satisfação e felicidade no coração de voltar para casa. Não, nós precisamos semear alegria dentro da nossa casa. Nós somos semeadores de alegria. É muito interessante que o apóstolo São Paulo, quando vai falar em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer que um dos gomos do fruto do Espírito é o Espírito de Deus produz o amor, mas ele produz também a alegria. Em Filipenses 4:4, Paulo vai falar que tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Eu repito, tenham alegria. Que Deus te ajude a ser um semeador de felicidade. Que Deus te ajude a ser um semeador de alegria. Que nunca falte em você um sorriso, que nunca falte em você uma boa história, que nunca falte em você amabilidade, que nunca falte em você gentileza, que nunca falte em você cordialidade, e que se ninguém lá na sua casa promove alegria, que você seja a voz de Deus para romper com isso e dizer aqui, aleluia, eu serei um semeador de alegria, um semeador de alegria, aleluia, glória a Deus. Há efeitos da alegria. O primeiro efeito da alegria é beleza. Provérbios 15:13 diz: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Uma pessoa alegre é até mais bonita, até o feio fica bonito. Quando ele dá aquele sorriso, né? Aleluia, glória a Deus. É bonito ver o outro sorrindo, não é verdade? Pega na mão desse irmão bonito que está aí do seu lado. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem, e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes, né? Então dá uma olhada para esse irmão e diga para ele: ria e sorria. Você fica tão bonito quando você sorri. Aleluia, a alegria embeleza o teu rosto, a alegria chama a atenção. Aleluia, Deus tem alegria para sua casa. Deus vai afastar aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento solombático, né? Macambúzio, tristonho, caído, apático. Deus está dizendo: eu vou trazer, aleluias, formosidade à tua casa. Oh glória! A alegria não só traz beleza, a alegria também, ela fortalece o ânimo. É isso que está em Neemias 8:10, quando diz: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, quando nós estamos alegres, nós somos fortalecidos. Quando nós estamos alegres, nós somos rejuvenescidos. Quando estamos alegres, aleluia, o Senhor revigora as nossas forças. Que o Senhor te dê alegria.
Talvez você esteja vivendo no seu lar agora e abateu lá na sua casa uma tristeza, seja por causa de um luto, seja por causa de uma perda, seja por causa de uma decepção, seja por causa de um fracasso, e aquela tristeza está reinando lá. Assim diz o Senhor para você: eu vou fazer o sopro, eu vou fazer o meu Espírito soprar naquele lugar e trazer o sopro da alegria. Olha que interessante, irmãos. Diz que quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, lá em Atos 1, ele tem a ascensão, que é a subida dele para o céu. Quando Jesus é assunto aos céus, a Bíblia fala que se cumpriu o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos seus pés todos os teus adversários. Então, quando Jesus sobe em Atos 1, cumpre-se o Salmo 110. Só que quando a gente lê Hebreus 1, fala que quando Jesus chegou no céu, Deus o colocou assentado à sua direita, e Deus ungiu Jesus com o óleo da alegria, de modo que o Senhor Jesus, aleluia, ele tem alegria. Se você tem Jesus na sua mente, se você tem Jesus na sua alma, se você tem Jesus no seu coração, há uma alegria em você, há um contentamento em você. Aleluia, glória a Deus, que você mantenha esse sorriso largo. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que é sisudo, né? E a maior manifestação de alegria dele é uma levantada de sobrancelha, né? Aleluia, glória a Deus. Se você é assim que você manifesta, não importa, Deus respeita a nossa personalidade e o nosso jeito, mas dentro do seu coração você precisa estar exultante na presença do Senhor. Aleluia. Fala para o seu irmão: sorria, diga: sorria sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus nos dá alegria, Deus nos dá felicidade, Deus nos dá contentamento. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, a alegria, ela dá prazer. Um lar cristão deve ser um lar marcado de alegria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que nós devemos semear dentro de casa, para ir para a conclusão, é a gratidão. Nós precisamos ser agradecidos. Maridos gratos geram esposas gratas. Casal grato gera filhos gratos. Os filhos gratos geram uma família agradecida. E essa família agradecida gera uma nação agradecida. Nós, irmãos, temos sido abençoados por Deus. Nós estamos vivos. Aleluia, glória a Deus. Nós temos ar nos nossos pulmões, nós temos motricidade, a gente consegue movimentar o corpo, nós temos a oportunidade de ir, vir e permanecer, nós estamos bem vestidos. Aleluia. Hoje nós já comemos alguma coisa. Eu como bem, os irmãos não percebem porque é difícil perceber, mas eu como bem também, não é verdade? Nós já comemos alguma coisa hoje, já foi falado aqui de macarronada. Quando acabar o culto aqui, eu tenho certeza que alguma coisa vai ter lá na sua casa, onde você vai poder se alimentar. Algum irmão aqui ainda vai comer fora. Ou seja, nós temos sido abençoados. Nós temos um trabalho onde a gente pode ganhar o nosso pão. Nós temos escolas onde a gente pode estudar, treinar a nossa mente, alimentar o nosso cérebro, ampliar os nossos conhecimentos. Nós temos, irmãos, família. Nós temos uma igreja. Olha que igreja linda, maravilhosa essa daqui. Essa igreja aqui tem estrutura de sede, um som bom, um ar-condicionado, um templo aqui, uma catedral maravilhosa essa daqui. Aleluia. Então nós temos motivos para agradecer o Senhor. Às vezes a gente se prende tanto àquilo que a gente não tem e desconsidera o que a gente tem. Não, o que nós não temos não pode anular o que temos, e pelo que temos nós somos gratos e somos gratos. Nós precisamos ser agradecidos. Efésios 5:20 diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. O Warren Wiersbe, ele vai dizer que no lar é onde recebemos o melhor tratamento, e geralmente é do lugar que nós mais nos queixamos. Você precisa ser grato pelo seu lar. Aleluia, glória a Deus. Pela sua casa. Aleluia. Você precisa agradecer, né? Geralmente é um lugar que a gente é bem tratado.
Lá no lar a gente tem o amor das pessoas, tem o ouvido das pessoas. No lar a gente tem a paciência, a tolerância, porque os amigos vêm e vão, mas é a família que fica com a gente, não é verdade? Nas horas de luto, eu tenho uma experiência lá na minha família que é muito interessante. Em 2013, Deus recolheu um sobrinho meu, e quando Deus recolheu aquele meu sobrinho, daí então nós nos reunimos para sepultar o sobrinho. Infelizmente sepultamos o sobrinho, foi uma tristeza tal, mas no final eu falei, eu quero tirar uma foto com os meus irmãos todos, porque nós não tínhamos uma foto com todos reunidos, e aí nós tiramos uma foto só com os irmãos, sem as esposas e os esposos, e sem os filhos, né? Só com os irmãos, e o meu pai e a minha mãe. É a única foto que a gente tem, toda a família reunida. Por quê? Porque a gente só reúne todo mundo em velório. Se fizer um casamento, tivemos tantos casamentos. Se fizer um aniversário, tivemos tantos aniversários. E foi até comprado comida para esse bando de gente, mas mesmo assim não compareceu, sobrou comida, levaram para casa, jogaram fora. Aleluia. Por quê? Porque a gente tem essa mania de cultivar o luto mais do que cultivar os sabores e as alegrias da vida. Mas Deus manda a gente virar a chave, porque nós fomos iluminados pela palavra de Deus, e nós precisamos valorizar as coisas boas, entender que coisas boas estão acontecendo, enxergar essas coisas boas e agradecer a Deus por elas. Você agradece a Deus pela sua esposa, pelo seu esposo, você agradece a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, você agradece a Deus pelo seu irmão, pela sua irmã, você agradece a Deus pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu avô, pela sua avó, você agradece a Deus pelo seu primo, pela sua prima. Aleluia, glória a Deus. Você agradece a Deus pela sua família. Nós precisamos cultivar um ambiente de gratidão. Eu procurei ensinar meus dois filhos. Eu tenho a Moniquinha, que tem 19 anos, e eu tenho o Eduardo, que tem 17 anos, e eu sempre procurei ensiná-los a essa prática da gratidão. Muito obrigado, mãe. Por quê? Porque fez a comida hoje. Tem que falar, a senhora fez a comida, a senhora não é empregada nossa? A gente está pagando aqui o seu salário, 13º, férias, né? 1/3 de férias. Quando ela fica meio chateada assim e sai um pouco, a gente paga as verbas rescisórias. Não, então pronto, então agradece, no mínimo agradece, não é verdade? No final do ano está dando um presente ali, o 13º, o 14º, manda uma cesta básica para ela. Não, dá ali para ela um prêmio pelas metas que ela atinge, né? Não, também não. Então pronto, se essa pessoa está à sua disposição 24 horas, cuidando de você em todas as áreas, no mínimo que deve surgir da sua boca é uma palavra de gratidão. Aleluia, é uma palavra de gratidão, e é uma palavra de gratidão. Quem é grato, aleluia, sabe o quanto foi enriquecido na vida pela vida do outro. O marido enriquecido pela mulher, filhos enriquecidos pelos pais, e pais enriquecidos pela presença dos filhos. Aleluia. Você já parou para pensar como a sua família enriqueceu você? E quando eu falo enriquecer, estou falando com a companhia, com a amizade, com a koinonia. Aleluia. Quem é grato geralmente é humilde. Aleluia. Não vive como se o mundo lhe devesse alguma coisa, e não vive como quem faz um favor aos outros ao permitir que estes estejam com ele e lhe sirvam. Não, nós precisamos cultivar a humildade, e atrelada à humildade está a gratidão. Quem é grato perfuma o lar, como a Maria, aleluia, agradecida, perfumou o lar do Simão, agradecendo o Senhor Jesus e ungindo Jesus com um nardo puro. Que os nossos lares sejam perfumados com a alegria. Quem é grato agradece em todo tempo, em tempo de tristeza profunda, de decepção. Quem é grato cumpre 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus para vós, aleluias, em tudo dai graças. Que o nosso lar seja um ambiente de gratidão. Amém, irmãos? Que a gente reclame menos, que a gente se queixe menos, que a gente murmure menos, e que a gente agradeça mais. E eu termino a minha fala dizendo que existem 3 níveis de gratidão. O primeiro nível de gratidão são as gratidões em palavras. Muito obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus lhe recompense, Deus cuide de você, Deus lhe retribua, que Deus faça por você muitas vezes mais do que você tem feito por mim. Deus cuide de você. Gratidão em palavras. Você já agradeceu esse irmão aí em palavras alguma vez? Pega na mão desse irmão e dá uma palavra de gratidão para ele, uma palavra. Diga: muito obrigado, viu? Obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu carinho comigo. Obrigado, muito obrigado. A gratidão em palavras. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus realize seus sonhos, viu?
Que Deus te retribua tudo que você faz por mim. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor e agradecer aos irmãos também. Muito obrigado, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Gratidão em palavras. O segundo nível de gratidão é a gratidão em forma de gestos. Aleluia, é dar um presente, né? Você vai viajar lá para Minas, traz um queijo para o irmão, né? Pastor, não vou conseguir trazer queijo para todo mundo, mas traz pelo menos para umas 10 pessoas, poxa vida, né? Você vai viajar lá para o Nordeste, traz umas castanhas de caju caramelizada com gergelim, entendeu? É bênção, né? Vai viajar lá para o Norte, traz um pouco de açaí, natura. Vai na Bahia, traz uns 2 cacau lá, traz lá, né? Umas 2 frutas lá, pelo menos. Aleluia, vai para a Europa, traz um presente da Europa. Quem não gosta de ganhar, né? Um vidrinho de perfume, né? Alguma coisa, um souvenir. Traz alguma coisa. É a gratidão em gesto. Aleluia, glória a Deus. Eu fui líder de jovens lá em Barueri, e uma das minhas lideradas contou uma história muito interessante. Diz que a irmã dela teve bebê. E essa irmã sempre a abençoou, sabe? Sempre deu tudo para essa moça. E essa irmã teve bebê, e essa moça, né, estava desempregada, não tinha condições de dar nada de presente para o sobrinho. Aí o que aconteceu? Ela falou que olhou na mochila dela, e no zíper da mochila dela tinha um ursinho. O que ela fez? Pegou aquele ursinho, lavou aquele ursinho, colocou dentro de um saquinho, fechou com um grampeador, e no dia de visitar o sobrinho, foi lá visitar e fez aquela filinha, né, para entregar o presente para o sobrinho. E ela ficou com aquele negócio, porque todo mundo trouxe presente bom, sabe, presentes assim destacados, e ela ficou com aquele negócio escondido assim, no bolso dela ali, né. Quando todo mundo estava saindo assim, ela foi e colocou na mão da irmã. Colocou e chorou ali, né? E depois que ela chorou, ela disse: olha, você sabe que eu estou numa situação difícil, de muita luta, mas eu não podia deixar de dar isso aqui para o meu sobrinho. Aí a irmã recebeu aquilo, as duas choraram, abraçaram ali, tudo bem. Esse sobrinho cresceu, sobrinho hoje mora na Alemanha. Esse menino mora na Alemanha. E na mochila dele, o que ele tem lá? Ele tem o ursinho da tia. A gentileza quebra os corações. Aleluia, prepara a nossa alma, a gentileza sara a nossa alma e deixa memórias extraordinárias. Que Deus nos ajude a fazer gestos delicados. Aleluia, quando você lembrar de um parente seu, lembre-se que é Deus que está trazendo a sua memória. Gentileza e gratidão em gestos. E aí, por fim, existe a gratidão final, que é a gratidão onde você se torna praticamente um escravo da pessoa. Mas não um escravo no sentido negativo, pejorativo. E você se torna antes um escravo, como é o escravo do Êxodo 21, que é o escravo da orelha furada. Diz que havia escravidão em Israel, e por 7 anos o escravo tinha que servir. No 7º ano, quando ele ia ser liberado, receber a carta de alforria, alguns escravos amavam tanto seus senhores, que sabe o que eles faziam? Eles iam lá e diziam: eu não quero ir embora. Ah, mas você está livre agora, você tem a carta de alforria, você está livre, está liberado, você me serviu, está liberado. Aí ele dizia: eu não quero ir embora, eu sou tão grato ao Senhor, que eu quero continuar morando com o Senhor. Eu sou tão grato por tudo que o Senhor faz por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, que nós temos prazer em servir você, nós vamos ficar aqui te servindo. Aí, o que lá previa? Previa que ele tinha que furar a orelha. Ele dizia, ele não podia ficar como um escravo comum, ele tinha que furar a sua orelha e andar com a argola. No Salmo de número 40, o salmista fala isso em relação a Deus. Ele diz: Senhor, ofertas de holocaustos o Senhor não quis, mas a minha orelha o Senhor permitiu me furar. Eu sou um escravo voluntário, um servo voluntário. Da mesma forma que nós podemos ser escravo voluntário, lá, os meus ouvidos abristes, ali naquela versão, a minha orelha furastes. Deus furou a nossa orelha, nós somos escravos. Aleluia. Nós somos servos. Essa palavra escravo é uma palavra pesada para a nossa cultura, mas nós somos servos do Senhor, servos voluntários. Servos voluntários. Da mesma forma que servimos ao Senhor voluntariamente, servimos também a nossa família.